Senhoras e senhores, boa noite. Sou Pedro Bertolino, estou por conta do NUCA Estudos e Atividades em Existencialismo, desde Florianópolis para seminários Sartre, a psicanálise existencial. Conosco participam Maria Lucy Dagnoni e Mariene de Açaí Strázola, do consultório Interação de Blumenau, com presença virtual. Em presença real, temos aqui em Florianópolis Daniela Justino de Castro e Sérgio Dias, do consultório Perfis, Ana Cláudia de Souza e Cláudia Félix Teixeira, do consultório Relações. Todos psicólogos formados, registrados no CRP, com formação em psicologia existencialista científica e outras titulações que já declinamos nos vídeos anteriores. Nos últimos seminários, últimos 3 vídeos, fizemos a leitura seccionada e comentada do Manifesto Filosófico, Antropológico, Psicológico do Jean-Paul Sartre e, portanto, do Manifesto Existencialista Sartriano. Para possibilitar uma visão de conjunto e possivelmente fazer relatar correlações, questões que a leitura seccionada e comentada fez omitir, vou proceder a uma leitura completa desse documento de 1934, publicado em Situações 1 em 1939, depois reeditado em 1965 como anexo de Transcendance de L'Ego, preparado pela Sylvie Le Bon, filha adotiva da Simone, com orientação de sua mãe e do próprio Sartre. Então, abro aspas para Jean-Paul Sartre. Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl, a intencionalidade. Ele comia com os olhos. Esta frase e muitos outros sinais indicam suficientemente a ilusão comum ao realismo e ao idealismo, segundo a qual conhecer é comer. A filosofia francesa, após 100 anos de academismo, ainda está nisso. Todos nós lemos Brunvik, Lalande e Meilson. Todos acreditamos que o espírito aranha atraía as coisas para a teia, cobria-as com uma baba branca e as deglutia lentamente, reduzia-as à sua própria substância. O que é uma mesa, uma rocha, uma casa? Um certo conteúdo de consciências, uma ordem destes conteúdos. Ó filosofia alimentar! Contudo, nada parecia mais evidente. Não é a mesa o conteúdo atual da minha percepção? Não é ela o estado presente da minha consciência? Nutrição, assimilação. Assimilação, dizia Lalande, das coisas pelas ideias, das ideias entre elas e dos espíritos entre si. As risas arestas do mundo eram roídas por essas diástase diligentes. Assimilação, unificação, identificação. Entre nós, os mais simples e os mais rudes procuravam em vão algo sólido, algo, enfim, que não fosse o espírito. Por toda parte, encontravam apenas uma névoa branca e muito ilustre, eles próprios. Contra a filosofia digestiva do empírio-criticismo, do neocantismo, contra todo o psicologismo, Husserl não se cansa de afirmar que não se pode dissolver as coisas na consciência. Veem esta árvore? Estão a vê-la no próprio lugar em que está, à beira do caminho, no meio do pó, só e retorcida pelo calor, a 20 léguas da costa mediterrânea. Não poderia entrar na vossa consciência, porque não é da mesma natureza que ela. Julgareis reconhecer aqui Bergson e o primeiro capítulo de Mathieu em Memoir? Husserl não é realista. Essa árvore colocada num pedaço de terra gretada não constitui um absoluto que entraria mais tarde em comunicação conosco. A consciência é
o mundo surgem simultaneamente. Exterior por essência, o mundo é por essência relativo a ela. É que a fenomenologia considera a consciência um fato irredutível que nenhuma imagem física pode representar, exceto talvez a imagem rápida e obscura do estouro. Conhecer é estourar para arrancar-se da úmida intimidade gástrica para prosseguir por aí fora, para além de si, para o que se não é, por aí fora, perto da árvore e todavia fora dela, pois ela se escapa e repele-me e eu não posso perder-me nela mais do que ela diluir-se em mim. Fora dela, fora de mim. Não reconhecereis, por acaso, nesta descrição, as vossas exigências e pressentimentos? Sabias muito bem que a árvore não era vós mesmos, que não podíeis fazê-la entrar nos vossos estômagos obscuros, e que o conhecimento não podia, sem desonestidade, comparar-se com a posse. Ao mesmo tempo, a consciência purificou-se. É clara como a ventania. Já nada há nela, exceto um movimento para fugir, um deslizamento para fora. Se por milagre entrasses em uma consciência, seríeis arrastados por um turbilhão e lançados fora, perto da árvore, em plena poeira, pois a consciência não tem interior, é simplesmente o interior dela própria. E é essa fuga absoluta, essa recusa a ser substância que a constituem como consciência. Imaginai agora uma série de estalidos que nos arrancam a nós próprios, que não deixam sequer a nós mesmos o tempo necessário para se formar atrás deles, mas que nos lançam, pelo contrário, para além deles, na poeira seca do mundo, na terra rude entre as coisas. Imaginai que somos expulsos dessa maneira, abandonados pela nossa própria natureza, num mundo indiferente, hostil e teimoso. Tereis compreendido o sentido profundo da descoberta que Husserl exprime nesta frase. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Pouco faltará para pôr cobro a essa mole filosofia da imanência em que tudo se faz mediante acordos e permutas protoplasmáticas, mediante uma morna química celular. A filosofia da transcendência põe-nos no grande caminho, no meio de ameaças, sob uma luz ofuscante. Ser, diz Heidegger, é ser no mundo. Compreenda-se este ser no sentido de movimento. Ser é estourar no mundo, é partir do nada de mundo e de consciência para subitamente se estourar consciência no mundo. Se a consciência tenta recuperar-se, se tenta coincidir, enfim, com ela própria, a quente, com as janelas fechadas, aniquila-se. A esta necessidade que tem a consciência de existir como consciência de outra coisa diferente dela, a fenomenologia chama intencionalidade. Falei primeiro do conhecimento para me fazer compreender melhor. A filosofia francesa que nos formou já quase não conhece mais nada além da epistemologia. Mas para Husserl e os fenomenólogos, a consciência que adquirimos das coisas não se limita ao seu conhecimento. O conhecimento, ou pura representação, é apenas uma das formas possíveis da minha consciência de esta árvore. Posso também gostar dela, receá-la, odiá-la, e esse exceder-se da consciência por ela própria, a que se chama intencionalidade, torna a encontrar-se no receio, no ódio, no amor. Odiar outrem é ainda uma maneira de estourar para ele, é encontrar-se de súbito em frente de um desconhecido de que se vê e se sente primeiramente a qualidade objetiva de odiável. Aí está como, de repente, essas famosas reações subjetivas,
ódio, amor, receio, simpatia, que flutuavam na salmoura mal cheirosa do espírito, se separam dele. São apenas maneiras de descobrir o mundo. As coisas é que se revelam a nós imediatamente odientas, simpáticas, horríveis ou amáveis. Ser terrível é uma propriedade de uma certa máscara japonesa. É uma propriedade inesgotável, irredutível, que constitui a sua própria natureza, e não a sombra de nossas relações subjetivas a um pedaço de maneira esculpida. A fenomenologia reinstalou o horror e o encanto nas coisas. Restituiu-nos o mundo dos artistas e dos profetas, espantoso, hostil, perigoso, com ancoradouros de amor e de graça. Preparou o terreno para um novo tratado das paixões que se inspiraria nessa verdade tão simples e tão profundamente desconhecida pelos nossos requintados. Se amamos uma mulher, é porque ela é amável. Eis-nos libertos de Proust, libertos ao mesmo tempo da vida interior. Em vão procuraríamos como Amiel, como uma criança a quem se beija o ombro, as carícias, os carinhos da nossa intimidade, porque, no fim das contas, tudo está fora, tudo, até nós próprios, fora, no mundo, entre os outros. Não é em nenhum refúgio que nos descobriremos, é na rua, na cidade, no meio da multidão, coisa entre as coisas, homem entre os homens. Sartre, pela produção, janeiro de 1934, conforme documenta Janson em Sartre dans sa vida, ou Sartre dans sa vie. Pela publicação, janeiro de 1939, situação 1.